O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um MVP Cast. Este é o episódio de número 20. E lembre-se, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. E chegando ao episódio de número 20, nós precisávamos comemorar e celebrar, porque é uma grande jornada, né? De chegar até aqui. E destravar a mente da galera. Exatamente. Inclusive a nossa também, porque quando nós iniciamos esse projeto, nós ficávamos pensando, pô, é o primeiro, vamos engatinhando, e chegamos ao número 20. E como é um episódio especial, nada melhor do que trazer aqui a doutora Inês Marcel. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito muito obrigado. Bom estar com vocês. Muito obrigado, Inês. Muito bom mesmo. Eu tô bem feliz de estar aqui. Agora a galera deve estar se perguntando, né? O que esse personal maluco tá trazendo uma hipnóloga pra... Porque falou hipnóloga, as pessoas já se assustam. Já fica assustado, assim, né, Inês? O que vai acontecer? Agora vai me hipnotizar. Ô, Inês, já lembra logo daquele... Do pêndulo. Não, né? Pêndulo não. Compre batom. Vocês são velhos também, né? Somos. Achei que só eu que era. Não. Galera, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou contextualizar tudo isso aqui para vocês entenderem por que um personal trainer trouxe uma hipnóloga aqui. Mas eu quero apresentar aqui a doutora Inês Marcel, é hipnóloga, clínica especializada em reprogramação mental, mais de 20 anos de experiência. Olha isso, que bacana. Fundadora do podcast Tranquilamente. Quando a Inês fala assim, tranquilamente, isso vai me dando um sono gostoso, profundo. As pessoas, quando dormem na minha presença, eu falo que é um elogio, né? Um elogio. É, claro. O que eu mais quero é que as pessoas fiquem tranquilamente calmas. E no mundo de ansiedades, a doutora Inês Marcel trabalha, né? Faz um tratamento contra a insônia, ansiedade, autoestima e reprogramação mental, como eu falei. E além de palestrante, fala sobre saúde mental. É isso aí, esse é o meu trabalho. Meu trabalho é melhorar a vida das pessoas com o que elas quiserem. Quer ouvir meu podcast e sair melhorado? Top. Quer ver uma palestra minha? Top. Quer vir na sessão? Top. Inês, agora é o seguinte, o currículo diz isso sobre você. Agora, quem é Inês Marcel como mãe? Eu sou isso aí que eu disse agora, ó, melhoradora de vidas. Melhoradora de vidas. É isso que eu sou. E assim, eu coloquei na minha mente algo. Ninguém vai passar pela minha vida sem alguma transformação. Sem se sentir pelo menos um pouquinho melhor. Seja pelo meu abraço, pelo acolhimento, por uma palavra ou por um trabalho que eu possa executar com aquela pessoa, né? E, claro, eu só vou fazer aquilo que a pessoa quer. Eu sempre vou fazer aquilo que o outro quer. Porque eu não tô aqui para transformar ninguém no que eu quero. Mas eu botei isso na minha cabeça e é isso que eu faço. Você que já tem uma experiência comigo de mais de 10 anos, sabe isso? A pessoa chega e aí ela sai um pouquinho diferente quando passa por perto de mim. Mas foi porque foi o que eu escolhi. O que eu escolhi vou melhorar vidas. É um trabalho parecido com o trabalho do personal. O personal olha aquela pessoa sedentária, ele fala, vou melhorar nem que for um pouquinho. Nem que for fazer essa pessoa começar a caminhar todo dia. É o meu trabalho. Eu quero só fazer essa mente caminhar um pouquinho todo dia e evoluir. Se você estiver pronto, eu vou fazer você também. Hoje, aqui, nesse episódio. Maravilha. Olha só. Personal, pra você, olha, só nessa fala da Inês já é uma dica pra você trabalhar e atuar com sucesso. Escolha transformar a vida das pessoas, escolha ser luz na vida da pessoa. Deixa a sua marca, de alguma forma, ajuda a pessoa a aprender a caminhar. Já vai deixar a sua marca aí. Você sabe que o meu pai dizia? Meu pai dizia assim, se você passar na vida de uma pessoa e fizer algo bom por ela, ela vai contar para mais uma pessoa. E já tá bom. Se você fizer algo ruim, algo mal na vida dessa pessoa, se você causar um prejuízo na vida dessa pessoa, ela vai contar para 10, que vão contar para mais 10.
E aí, que tipo de pessoa você se torna na visão dos outros? Uma pessoa má. E às vezes você nem fez algo mal porque você quis e porque você é mal. Mais 10 contou para mais 10 e aí você se tornou uma pessoa má. Então, meu pai dizia, se esforcem para sempre deixar uma marca positiva, ainda que ninguém conte para ninguém. Então, o que o personal tem que fazer mesmo é deixar uma marca positiva, principalmente o personal que vem de trabalho. Porque você fez uma coisa legal, você vai ser referendado para mais uma pessoa. Mesmo. Uma só, tá bom. Melhor do que ser mal referendado para 10. É, perfeito. É isso. Ed, a indicação funciona, né? Eu quero. Faça. Inês, a gente fala aqui sobre destravar a mente e ajudar as pessoas, mas eu vejo, na nossa área principalmente, muita resistência. Você encontra isso também? Muita resistência? O que acontece é que o ser humano, a grande maioria das pessoas que desconhece a hipnose tem medo de hipnose. Porque entende que é algo que o outro vai manipulá-la e tal. Então, o que acontece com o ser humano? O ser humano tem medo do novo. Ele tem medo do enfrentamento de algo novo. E isso vem desde que a gente é criança. No primeiro dia de aula, a gente tem medo de ir. Aí, no segundo dia de aula, você vai todo feliz para a escola, né? A mamãe fala, e aí, como foi? Ah, foi ótimo. Amanhã, no outro dia, acorda até mais cedo, porque já quer ir para a escola. Então, é natural que o ser humano tenha medo do enfrentamento. Conforme nós fomos vivendo a vida, nós fomos aprendendo a fazer determinados enfrentamentos. Então, coisas como acordar cedo e ir trabalhar. Acordar e levantar da cama é um enfrentamento, todos os dias. Só que está no nosso automatismo. Nós somos 10% consciente, 90% mente subconsciente. A mente subconsciente só tem uma única função, fazer você sobreviver. Ela vai criar alguns automatismos e fazer você sobreviver. Quem dirige automóvel faz isso como? Naturalmente. Quem come de garfo e faca? Naturalmente. Quem anda? Aprendeu a andar. Enquanto bebê e hoje anda. Um pé na frente do outro, vai se equilibrando e sai andando. Quem faz tudo isso é a sua mente subconsciente. 90%. Então, quando o nosso enfrentamento está no consciente, só nos 10%, vem essa resistência. E aí, eu disse, né? Quem não conhece hipnose tem medo da hipnose. As pessoas só precisam saber que hipnose é uma ferramenta de comunicação. Ponto. Hipnose é uma ferramenta de comunicação. Perfeito. Se você sabe isso, você vai aprender sobre hipnose e você vai aprender a se comunicar melhor e vai aprender a entender quando as pessoas estão se comunicando com você e te hipnotizando, sem que você perceba. Então, voltando à sua questão, por que da resistência? Porque estamos nos 10% do consciente. E o nosso consciente diz, tudo que é novo é difícil. Tudo que é novo, eu tenho que estar atento. E hoje, com essa evolução do nosso estado ansioso, nós não sabemos mais estar só atentos. Porque a atenção que causa o aprendizado. Nós não sabemos estar atentos. Nós estamos em alerta o tempo todo. Isso que eu ia então, falar. Tô a gente com está se medo protegendo o tempo todo. Isso. Mais uma coisa. Com essa exposição que temos hoje e essa cobrança de sermos tão perfeitos, nós temos medo de errar. Então, o que eu nunca fiz, eu tenho medo de errar. Então, eu nunca fui para academia. Eu sou sedentário, eu nunca fui para academia. Eu morro de medo do ambiente da academia. Eu tenho medo daquele ambiente, eu não conheço. O que eu não conheço, eu tenho medo. E aí eu tenho medo por quê? Porque eu tenho medo de ir lá e não saber fazer, tenho medo de ir lá e não ficar com o corpo que eu quero, o corpo igual das outras pessoas. Eu já vou me comparando. Então, a resistência, né, que do aluno, do personal, tá aí. E a resistência do cara em ser personal também tá aí. Né, em fazer algo novo. Algo que ele nunca fez. Né? E você sabe que na maioria dos nossos aprendizados é aplicado automaticamente aquele princípio de Pareto, 80-20. 80-20. E é o que cria o automatismo. Se eu caí 80% das vezes e me levantei e saí andando quando eu era bebê, hoje eu sei andar. Se 80% das vezes que eu fui dar uma pedalada na bike, eu tive que pôr o pezinho no chão ou encostei a rodinha no chão,
mas 20% eu andei sem encostar a rodinha, sem pôr o pé no chão, aprendi a pedalar, aprendi a andar de bike. E é assim que é. 80% das vezes do novo motorista, ele vai deixar o carro morrer, ele vai fazer uma barbeiragem, né? Depois eu ele ia não deixa falar, morrer mais. eu ia falar cagada, mas aí barbeiragem fica melhor pra vocês. Barbeiragem, Melhor barbeiragem. palavra, você encontrou. Barbeiragem. Eu ia fazer uma barbeiragem. E aí, o que vai acontecer ali? Essa pessoa, se ela ficar focada nos 80, ela não vai dirigir nunca mais. Se ela perceber que os 20 tá dando, ela vai evoluir para 100. E aí a resistência está porque as pessoas não querem errar. Mas 80% das vezes nós vamos errar. Na linguagem terapêutica, na linguagem da transformação mental, nós dizemos que não existem erros, e sim aprendizados. Se você for turrão para não aprender, aí você está cometendo erros. Mas o erro não acontece naturalmente. Sim. A primeira vez é aprendizado. Se você repetir, É burrice. porque você não aprendeu, porque você não aprendeu, aí você está cometendo o erro. Sim. Aí sim, aquele erro é responsabilidade sua, porque você não aprendeu. Tem uma técnica que eu uso e aplico, é uma técnica terapêutica e que as pessoas podem usar. Vai a primeira dica. Aí, ó, técnicas. Já vai a primeira dica. A técnica dos 5 As. Você tem que aplicar os 5 As na sua vida. O primeiro A é de aceita. Aceita que você não pôde ser perfeito da primeira vez. Se adapta àquilo que é para você e que aconteceu. Aprende com aquilo. Aí depois você se antecipa para a próxima vez que aquilo acontecer, fazer diferente. E aí vai dar tão certo que você agradece. É fácil. Bacana. Bem fácil. E aí? Bom, Pegou ou não? Se não, volta aí daqui a pouquinho, pega papel e caneta, anota aí, É isso aí. e os 5 As e vamos aprender a aplicar isso aí. Inês, como é bom falar com você. Eu A também gente fica gosto. assim olhando você Nem gosto de falar, falar dá com vontade de você. ficar te É bom, é ouvindo. bom, Eu nem muito. gosto de falar com você. Eu morro de saudade do Robson. Eu vou fazer o seguinte. O Ed vai fazer uma mágica aí, vai aparecer um livro que eu adoro, é um livro muito antigo, que a Inês já leu ele lá no comecinho da carreira dela, que é O Poder do Subconsciente. Foi meu primeiro livro. Joseph Murphy, É o isso Ed mesmo. vai Aí, fazer deixa eu ver se subir. dá certo assim, ó. Aí, ó, o Ed é mágico. Esse livro é muito bom, Vamos ver. vai explicar muito de forma fácil sobre o que a Inês falou sobre poder do O subconsciente. pessoal tem medo de hipnose, devia ter medo de editor de vídeo, viu? Você viu? Você viu no estalo de dedos? E o outro livro é esse aqui, ó. Hipnose Terapêutica e Hipnose Terapêutica 2, da doutora Inês Marcel, que eu Vocês tive vão dar de a presente honra. para os ouvintes. A Inês vai assinar, vai autografar esse livro e nós vamos dar de presente aí pra você que acompanha aí o MVP Boa. Cast, tá bom? Inês, pra eu contextualizar, pegando o gancho do que você falou, se o personal não for turrão, ele vai aprender. E foi o que aconteceu comigo. Por quê? Eu trouxe aqui a hipnóloga. Porque houve uma transformação na minha vida. Eu tive uma aluna de personal que eu não soube lidar num primeiro momento com a situação. Eu sempre fui muito bom tecnicamente, mas nem sempre fui bom na comunicação e entendimento de forma 360, né, com o cliente. Eu não vou pensar Na verdade, só no treinamento. Pensando que o cliente é outro ser humano, né? Exatamente. Eu não tive sensibilidade em um determinado momento, onde eu fui atender uma aluna obesa, uma aluna gorda que queria emagrecer. Ela queria. E o sonho de todo personal é emagrecer uma gordinha, né? Pra você fazer o antes e depois. E depois de uma sessão de treinamento, a aluna Vai falou ser pra Aí mim... você Relaxa. viu uma gordinha bonita, que ela é linda. É linda, É linda. linda. E ela veio... Bom, ainda emagreceu uma gordinha bonita? Pois É um o case corpo perfeito. violão, cinturinha fina. Eu falei, é agora a minha chance. Vou emagrecer. E tome treinamento. No dia seguinte, perguntei como que ela tava, a gordinha sumiu e falou pra mim. Falou assim, eu falei, e aí, como é que foi ontem? Saí daqui, tomei um litro de Coca-Cola, me bateu uma bad. Eu falei, filha da mãe. Falei, pô, você fala pra mim que quer treinar, quer emagrecer e toma refrigerante? Aí eu fui grosso com ela e ela sumiu. Eu devolvi o dinheiro dela. Ela nunca mais apareceu na academia. Mulher inteligente, sumiu. O Sumiu. cara foi grosso. Fui grosso. Eu Vou embora. sumo. E aí eu cheguei em casa e eu ainda no auge da minha grosseria, a minha esposa sempre me pergunta como foi o dia. E aí, Robson, como foi o dia? Fala, você acredita? Eu fui uma gorda lá querendo emagrecer. Perguntei pra ela, ela falou que tomou refrigerante. Ela falou, mas você falou desse jeito com ela?
Minha esposa gordinha também, né? Se sentiu sensibilizada. Na verdade é porque mulher tem uma coisa que se chama sororidade. Isso. Uma mulher apoia outra mulher até quando essa mulher tá errada. A gente procura algo bom para apoiar aquilo. Eu sei que a pessoa que quer emagrecer não deveria tomar refrigerante. Mas por sororidade eu falo, poxa, mas coitada. Peraí, ela tomou um refrigerante, é o primeiro dia dela. Né? Pois é. Se fosse para um homem, nós diríamos, que folgado. Né? Porque mas isso é uma coisa do ser feminino. Né? Eu sou terapeuta, eu sei dizer isso para você. O ser feminino vai apoiar outro ser feminino. Não é que vai apoiar se estiver errada. A parte do errado a gente vai esquecer, vai dizer, tá, ela vai se acertar. Mas espera aí, tem um lado bom disso daí. Pois é, o ser feminino lá de casa apoiou essa atitude. E aí, prioridade. Só que me fez pensar um pouquinho, mas mesmo assim eu achei que eu tava certo, né? No auge da minha brutalidade. E aí passaram-se, acho que um ano mais ou menos. Um ano. Não sei, foi mais ou menos ela um veio ano. Me procurar. Foi mais ou menos um ano. A pessoa me entrou em contato, falou, Robson, sou fulano de tal. A pessoa ficou tão traumatizada, foi procurar terapeuta. Foi procurar. Hipnóloga. Foi procurar, exatamente. Não, mas ela só voltou. Tamanho estrago do personal. Só pra eu contextualizar e você personal, entender a importância de você reconhecer e usar aí o A. É os 5 A's. Um dos de aceitar e se adaptar. Isso. E aprender. Isso. Exatamente. Pra antecipar pra próxima aula. Olha só, quando ela me procurou, eu falei, ela falou, quero treinar personal com você. Aí eu falei, tá bom, vamos treinar. 3 vezes passei os valores pra ela, 3 vezes por semana. Ela falou, não, quero treinar todos os dias. Eu falei, uau. Falei, tem certeza? É caro, não é barato. Ela falou, não, eu quero. Falei, será que é a mesma pessoa? Aí voltei lá no Facebook, pesquisei, falei, não, é a mesma pessoa. Falei, você não vai conseguir, porque você vai ficar dolorida, no dia seguinte você precisa descansar. Falou, não, eu quero treinar todos os dias. E um mês passado ela treinou todos os dias, não faltou um dia. Eu falei, cara, o que aconteceu com essa menina? Aí ela virou pra mim e falou, Robson, eu queria conversar com você. Batom. Eu comecei a fazer terapia, fazer hipnose. Aí eu falei, ixi, lá vem. Por sua causa. Não foi pela minha causa. Eu vou te falar por quê. Aí ela falou assim, eu comecei a fazer hipnose e eu comecei a emagrecer. Eu falei, não, você tá emagrecendo e você tá treinando muito firme. Ela falou, minha terapeuta quer conversar com você. Eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito em hipnose, tá de brincadeira? Não vou. Ela deixou, não falou nada, e no dia seguinte ela insistiu de novo. Ela falou, não, vamos lá, sem compromisso nenhum, você vai conhecer, porque vai ajudar no processo de emagrecimento. Eu falei, cara, não vou e tal. Cheguei em casa, contei pro ser feminino. Sabe o que ele tava esperando, né? Chegar lá e hipnose, bem dormido. Era isso que eu esperava. Encontrar uma bruxa. Só que o ser feminino lá de casa... Beijo, Fábio. Só que o ser feminino lá de casa falou assim, cara, vai conhecer. Se você gostar. Eu falei, não vou. Só que na hora que eu deitei na cabeça da eu falei, cara, ela tem razão, eu vou. E eu fui. Pô, não custa nada. Né? Fui com o coração aberto. Só que eu decidi, fui com o coração aberto. Quando eu chego lá, uma loira, um salto com olho lindo, olhando pra mim assim, eu falei, cara... Hipnotizou que de isso? cara. Eu esperei um cara, um bruto, um negócio estranho, uma bruxa, uma mulher linda. Aí nesse, me apresentou, a gente bateu um papo. E eu falei, cara, primeiro que você me deu um abraço. Começou por um abraço. Acolhimento, né? Acolhimento. Às vezes é só... Ela me disse que ele tava com resistência. Eu disse, pô, se ele quiser vir, ele vai ser super bem acolhido aqui comigo. E ela... Foi muito bonitinho, porque assim, ela falou assim, você não precisa fazer a sessão em mim, eu vou te pagar a sessão, mas quero usar a sessão para ele. Eu falei para ela, então, se você vai dar a sua sessão para ele, eu vou dar 1 hora também. Então, nós vamos ter 2 horas. E nós ficamos 2 horas. Foi muito legal. E, cara, foi transformador, porque eu me permiti tanto que a Inês me convidou pro curso, eu participei do curso, fiz mais um. Olha, aí o Robson foi bem corajoso. Porque ele foi lá me conhecer, acompanhando a cliente dele. Fui junto ele foi lá com me ela. conhecer. Sim. E eu ia ter um curso de hipnose, convidei ele ia ter que fazer investimento. Tempo, dinheiro, energia. Isso. 6 dias. 6 dias. 6 dias. O curso começava numa terça-feira, ele foi na sexta lá com ela. Isso. O curso começava na terça e ia até no domingo. Mas ele foi pro curso. E fez o curso o dia inteiro, das 10 às 19. E foi sensacional. Foi assim, a hora que foi uma virada de chave absurda. Foi a hora que eu aprendi. Aí fala que hipnose não funciona. O cara foi lá 2 horas comigo e comprou um curso, pô.
Não, eu fiquei hipnotizado assim que eu cheguei. Na verdade, é que ele entendeu Esse que a perfil, falha né? dele era comunicação. E aí ele disse, peraí, minha falha é essa, eu preciso aprender Exato. tocar o outro ser humano para reprogramar a mente dele, senão ele não consegue. Porque ele via ela indo todos os dias treinar, e ele falou, por que que da outra vez ela desistiu? E lá nessa conversa, eu me lembro que nós conversamos, e ele falou assim, mas o que que você falou para ela que ela tá indo treinar? É. Eu disse que ela ia acordar todos os dias, ia sentir motivação suficiente para ir treinar e colocar em prática o que ela queria. Porque ela tinha um caminho para chegar. Então, ela escolheu um peso, ela escolheu um corpo, ela escolheu. E o case dela é muito legal. Eu levei ela na Globo. Bacana. Levei ela no programa Bem-Estar da Globo. E Porque o Robson também. Hoje ela é psicóloga. Quem quiser entrar aí, Sim. Liliane Souza. Um beijo, Lili. E parabéns. Obrigado, viu? E a Lili, obrigado por me apresentar essa mulher. E a Lili, olha, ela não tinha o sonho de ser a menina que vai pesar 50 quilos. Não, ela sabe que ela é grandona, gostosona, bonita, e ela é linda. É. Mas ela estava muito acima E do uma peso. artista, né? Ela canta muito bem. Ela estava muito acima do peso. Então, assim, as pernas pesadas, o corpo estava pesado. E aí, o que ela queria era ter controle do corpo dela. Então, muita gente não vai pra academia para ficar marombado. Sim. Eu sou a marombada neném. Nem, sabe? Nem Nem. marombada, nem isso, nem aquilo. Eu tô lá, pra que eu tô lá na academia? Saúde. Pra eu sentar e levantar sem ter que me apoiar, ó. Não, eu quero que minha Perfeito. perninha dê conta. Eu quero poder agachar, pegar uma coisa no chão e não travar. Eu quero poder levantar o braço de regata e não me sentir mal. Eu quero poder ir na praia, sentar e tá de boa sentada e não tá ali. Ai, o que eu vou esconder? Então, eu não quero corpo perfeito. Eu não quero marombar e tal. Tem gente que quer, mas não era o caso da Lili. Ela queria eliminar peso. Agora, o que ela queria de verdade era esfregar na cara dela que ela podia, na cara do Robson que ela podia. Ela ficou brava aquele dia também. Muito. Ficou brava com ele. Sim. E daí depois ela falou, não, eu vou lá e vou mostrar pra ele que era a minha mente. Não era eu que não queria. Sim. E aí ele e ela, juntos, entenderam. Os dois estavam com a mente equivocada. O aluno, o cliente, estava com a mente equivocada. O personal também estava com a mente equivocada. Eu já Perfeito, falei Liz. disso É com o isso. Ed. Já falei disso com você. É melhor um cara que treina e toma refrigerante ou o cara que não treina e toma refrigerante? Isso é o que treina, né? O cara que treina e fuma ou o cara que não treina e fuma? O que treina. Então, quer dizer, ela estava pelo menos... Ela voltou no dia seguinte. É. Eu tomei 1 litro de coca, mas eu voltei. Estou aqui de novo. Só que o personal não entendeu isso. Não entendeu. Então, assim, foi uma falha de comunicação dos dois, porque os dois não entendiam. Que era outro ser humano, e que o ser humano falha, e que o ser humano, né, precisa de Tem a recaída, incentivos diferentes. isso mesmo. Tem. Exato. E assim, o que ocorre é que o personal, ele vive o mundo do treino, Da da alimentação saudável. Ele vive o mundo da academia. Da regra. Isso ocorre E tá que confortável o aluno, na zona de conforto dele, né, Inês? o aluno, ele tem medo do aparelho. Sim. Ele tem medo do aparelho. Ponto. Então, ele olha para o aparelho e ele fala, não sei o que é isso. E se o personal não entender que precisa criar intimidade, o aluno precisa, o cliente, né? Precisa pertencer àquele ambiente, ele não vai. Porque para ele está mudando a identidade dele indo para academia. Então, eu gosto de pertencer aos lugares que eu frequento. Eu gosto de ir para os lugares e me sentir pertencente, para eu poder ir lá todos os dias. Eu vou na academia da minha casa, eu tenho academia, então eu vou na academia da minha casa. A academia da minha casa é uma academia simples. Tem um aparelho que faz tudo, que tem tudo. Então vai ter leg press, tem tudo. Aquela estação que tem tudo. Tem uma esteira. Tem
Pezinhos. Tem a torre de peso, tem um bob pra gente dar umas porradinhas nele, tem um step, tem... A academia é completa dentro do limite. Para uma pessoa treinar. Para uma pessoa. É para eu descer e treinar. Então, quando eu vou para uma academia maior, eu olho a academia da Gabi mesmo, da minha filha, eu olho lá e falo, mano, tem muita coisa aí que eu não sei nem o que é. Mas ela se sente bem lá porque ela já treinou em academia. Eu nunca treinei em academia. Eu sempre treinei com personal. Então, eu nunca treinei na academia. Não sei usar o ambiente da academia. Às vezes, precisa fazer a pessoa se sentir inserida naquele ambiente. Porque ela não se sente inserida. E o personal vai ser essa peça-chave, né? O personal. E agora, como o personal conhece muito daquele ambiente, ele tá lá e se sente tão à vontade que ele fala, como você não quer vir? Começa entendendo que as pessoas têm metaprogramas instalados dentro da mente. Tem gente que é do igual, tem gente que é do diferente. Quem é do igual é aquele cara que quer ir sempre nos mesmos lugares, comer nos mesmos restaurantes, pede o mesmo prato. O do diferente é o cara que fala assim, não, vamos lá no grego. O do igual fala, não, comer um filé parmegiana. Aí o do diferente fala, vamos no grego que tem filé parmegiana lá. O do igual fala, bom, se for para comer filé parmegiana, a gente vai lá no Rei do Filé, que é mais legal. Esse cara quer experimentar um lugar diferente, esse cara quer ir no mesmo lugar porque ele se sente em paz com isso. Às vezes precisa começar a entender um pouco mais do ser humano e perceber. O cara que é do diferente, se você der um treino igual todo dia, que chato pra ele. Perfeito. Mas o cara que é do igual, se você todo dia trocar o treino e falar, eu nunca vou aprender esse cara. Não. Cada dia ele põe uma coisa diferente, ele quer me deixar presa com ele. A cabeça da pessoa. Caraca, ouvindo isso e a história que o Robson contou, o quão importante é isso para um personal ter desenvolvido? Exatamente. Como mudou? Pergunta pro Robson. Mudou muito? Absurdo. Seu atendimento? Depois desse episódio, tivemos a oportunidade, como a Inês falou, de levar... A Lili foi no Bem-Estar, né? Com a Inês. Uma das fotos que aparece lá, até eu estou com ela lá na academia. Não, e a gente, falamos seu nome, né? Falamos sobre o personal, a importância do personal acompanhar. E eu participei de um concurso como melhor personal trainer. Eu fiquei entre os 8 melhores personal trainer do Brasil em 2015, 2016. 15, 16. Isso foi na USP. Um sistema Eco USP fez um concurso com 3.800 participantes. E eu fiquei entre os 8 com esse case da Lili. Na categoria emagrecimento. Olha que legal. Foi muito legal. Então, assim, o que mudou, Ed? Foi realmente essa coisa da comunicação, que a Inês falou. E eu sugiro você, personal, que está em casa, preste atenção nessa forma de comunicação, para você olhar. Se você não tem o conhecimento, você errar, ok, eu errei. Mas eu não poderia permanecer naquele erro, eu fui aprender. Isso. Então, o meu erro foi perdoado, né? Aquele inicial, né? Então, eu posso cometer outros erros, esse não mais. Ocorre que o personal, ele tá sempre muito focado em virar um especialista no desenvolvimento do corpo físico. Isso. Mas nós não podemos esquecer que nós somos um tripé. É físico, mental e espiritual. Perfeito. Então, se no tripé um pezinho falha, cai. E aí ele precisa olhar para isso também, porque a pessoa ela precisa estar numa boa comunicação com o personal. O personal não é terapeuta, tá tudo bem. Não precisa ir lá transformar a mente daquela pessoa em tudo. Mas no quesito treino e desenvolvimento de uma consciência física, sim, esse cara é responsável. E como é que eu me comunico com uma pessoa que não fala a minha língua? Só se eu aprender a língua dela. E às vezes falta o personal entender que ele precisa aprender a língua do outro. Perfeito. Nós também já tivemos uma conversa sobre isso, sobre rapport. Isso. O cara tem que aprender a criar. Rapport é uma palavra francesa que pode ser traduzida como afinidade, sintonia, empatia. Como é que eu crio afinidade com as pessoas? Eu vou no terreno dela, conheço o terreninho dela, para convidar ela para vir para o meu terreno. Então, não dá para um personal chegar já ensinando as pessoas, a pessoa que tem que treinar, tem que acordar às 5 da manhã, tem que treinar, peraí. Deixa eu entender sua vida também. Como é a sua rotina? Como é que acontece a sua vida? Quantas vezes já tentou fazer exercícios
físicos e não deu sequência? Como é a sua constância com todas as outras coisas? Ah, mas eu sou personal, não sou terapeuta. Então, por isso que não termina. Sabe, o negócio tem começo e começo e começo e começo. Cadê o meio e o fim? Eterno recomeço. Então aí o cara fala assim, é difícil, ninguém leva personal a sério. Não, o personal, muitas vezes, não leva a sério que precisa desenvolver uma boa comunicação. Isso mesmo. Então, você tem que ir pro terreno do outro, entender o que o outro quer e trazer pro seu terreno. Eu sou hipnoterapeuta, certo? Eu faço reprogramação mental. Eu faço só para isso? Para as pessoas poderem ir lá e treinarem? Não! Eu atuo em várias linhas. Mas esse aqui é o assunto hoje. Então, eu tenho que falar disso. Não adianta eu falar de questões psiquiátricas, não adianta eu falar de melhor idade, não adianta eu falar de adolescência. Não é isso o tema. Então, o cara tem que aprender qual é o tema daquele cliente. Eu em alguns cursos, nós fizemos mais de um já, já tive essa oportunidade. Delícia. E conheci várias pessoas, e conheci no mínimo 3 pessoas que emagreceram absurdamente com a hipnose. Sim. Fazendo um acompanhamento com você. Sabe por quê? Aquilo me chamou muito a atenção. Porque muda o automatismo. O automatismo da mente. Então, se eu tenho 90% que é automatismo, e o meu automatismo é abrir a geladeira à noite. Eu chego em casa à noite, eu tiro o relógio, eu tiro o salto alto, eu entro no meu conforto. Eu tirei bolsa, relógio, salto alto, estou no meu conforto. O que é que as pessoas querem quando elas estão no conforto? Não fazer nada, talvez. Descansar. Às vezes elas querem o quê? Ir na geladeira e pegar um negocinho de comer assim. Às vezes elas querem pegar cervejinha. Então, a pessoa tem o automatismo do que dá conforto para ela. E o que é que dá conforto para ela, às vezes? É o doce, é o açúcar. Então, à noite, depois que ela já jantou, ela quer ir toda hora na geladeira pegar um docinho, ela vai pegar outro, ela quer comer o chocolate inteiro. Por que é conforto comer o chocolate inteiro? Porque quando ela era pequena, ela dividia com... Somos em 6. Eu tenho 5 irmãos. Tinha que dividir. Uma lata de leite condensado, se abrisse a lata, a gente ia medir de colherinha para ver quantos que ia. Porque somos 6. Chocolate nem existia no meu tempo, não é? Porque era algo muito caro no meu tempo. Mas, sei lá, comprava suspiro. É dividido. 2 para cada, 2 suspirinhos para cada. Então, aí quando você casa e vai para sua casa, e você tem um pacote de suspiro que é todo seu, você quer comer ele a noite inteira. É o conforto de poder se permitir. Então, essa coisa de emagrecer com a hipnose... Não é que eu vou hipnotizar a pessoa e falar, sua boca está fechada. Não é pôr a boca costurada, nome na boca do sapo. Nada disso, não é mágica. É reprogramar essa mente para ela sair do automatismo e conseguir fazer o enfrentamento daquilo que vai trazer um desconforto. Que é escolher a fruta no lugar do doce. Que é escolher se servir de uma porção menor. Que é não precisar estar... cheia para dormir, que é acessar a saciedade muito mais facilmente. Então, claro, essas pessoas vão mudar hábitos e vão eliminar peso. Ocorre que as pessoas elas têm uma visão errada, muito errada, sobre as metas delas. Elas criam metas de forma muito equivocada. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, ela pesa 85 quilos. Uma mulher, madura já, 40 anos. Pesa 85 quilos. E ela vem para mim e eu pergunto para ela, qual é o seu peso ideal? Ela fala, 60. Pô, quer eliminar 25 quilos. 60 quilos. Você já pesou 60? Já. Você tem uma foto sua com 60 quilos para você se ver se você gostava mesmo? Tenho. Quando eu tinha 13 anos. Pô, não. Você era criança. Essa foto não serve. Uma criança de 13 anos com 60 quilos, já vai pesar 85 mesmo, lá no futuro. Então, aí você vê que aquela pessoa está iludida com o número. Você tem que dizer para ela, não, mas peraí, vamos olhar para o teu peso, vamos olhar para o teu corpo, para a sua altura, para a sua estrutura física. Não é que você não vai chegar, mas vamos olhar para tudo isso e vamos
se encontrar um modelo que se encaixe mais na sua maturidade. Então, ponto. Eu tenho que aprender isso sobre a pessoa. Outro equívoco que as pessoas têm é que, assim, a doutora vai me hipnotizar, eu vou parar de comer, eu vou comer direitinho, vou conseguir comer direito e vou emagrecer. Talvez ela só vai parar de engordar. Que ela tá comendo certo, ela só vai parar de engordar. Então tem que alinhar com ela que ela vai precisar gastar aquele peso que está acumulado. Bom, eu não lavei louça no café da manhã, não lavei louça no almoço, não lavei louça no jantar. No outro dia, no café da manhã, eu vou pegar um copo para tomar meu leite, é meu último copo. A pia tá cheia de louça. Aquele é meu último copo no armário. Então aí eu falo, putz, eu não posso ficar sem copo para tomar água daqui a pouco. Então eu tomo o meu leite, lavo esse copo, eu tenho um copo limpo para tomar água. Depois que eu tomei água, se eu lavar esse copo de novo, eu tenho um copo limpo para o suco. Depois que eu tomei o suco, se eu lavar esse copo, eu tenho um copo limpo. Então eu tô fazendo tudo certo, eu vou ter um copo limpo. Mas aquela louça da pia vai se lavar sozinha? Não. Preciso fazer uma força-tarefa para tirar o acúmulo. Então, para eliminar peso, eu tenho que daí conversar com essa pessoa e descobrir que tipo de exercício ela vai fazer para gastar esse peso que está aí. Então, as pessoas vêm e pensam assim, vai hipnotizar e emagrecer 40 quilos. Assim. Não, só se cortar as 2 pernas, não vai. Não vai eliminar peso assim. Vai subir na balança e já vai estar mais magro. Não vou te eliminar também para você achar que está mais magro. Não. Claro, eu quero fazer você gostar de você. Isso com certeza eu quero. Mas eu também quero que a pessoa saiba que ela vai ter que ter um trabalho. Porque é um projeto. É um projeto. Eu preciso que ela siga esse projeto. Então, aí eu tenho que descobrir que tipo de exercício que ela gosta. Se ela gosta mais de esporte de equipe, se ela gosta mais de um personal. O que ela gosta mais? Se ela gosta de ir na academia, se ela já foi na academia alguma vez na vida. Só que eu faço esse trabalho. Mas todas as pessoas que chegam com os seus personagens aí, vão procurar terapia? Claro que não. Essa pessoa chega aí e é o personal que tem que dizer isso para ela. O personal quem tem que dizer, olha... Inês, o trabalho é assim, assim, assado. Legal você me falar isso, porque depois de ter aprendido tudo isso, eu já deixei de atender algumas pessoas. É, claro. Justamente Fez porque... uma anamnese, né? Fiz a anamnese e a pessoa falou, primeiro falou, quero treinar segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Só que na mesma anamnese, ela dizia que ela odiava acordar cedo. Ah, pronto, essa aí não vai treinar às 6 da manhã. Eu sou Exato. do dia, eu adoro acordar cedo e descer pra academia. Eu sou do dia. Mas quem não é do dia... Só que é uma outra crença que as pessoas têm. Exercício é de manhã. Fazer exercício meio-dia pra vagabundo. Exatamente, Inês. Por que as pessoas têm essa já encontrei ideia? isso também. Meu filho mesmo tinha essa ideia. Mas eu não acordo cedo, tal, tal. Pô, filho, mas se você trabalha das 2 às 10, você vai chegar na sua casa... 10h30, 10h40. Você ainda vai jantar. Você não vai dormir antes da 1 da manhã. Então, você não vai acordar antes das 8. Perfeito. Então, como você vai pra academia às 6? Essa é uma grande dica pro personal trainer. Mas uma grande dica. Essa é de ouro. Porque o que a Inês tá chancelando o que eu estou falando e o que eu vivo na prática. Acontece muito, Inês. Exatamente isso. E o que é que isso que eu tô falando tem a ver com hipnose? A comunicação? Hipnose é uma ferramenta de comunicação. Sim. Então as pessoas têm que aprender o que? Se comunicar hipnoticamente. Existe comunicação hipnótica. Exato. Existe, inclusive nesses livros, você, que vai ganhar o livro aí, tem capítulos sobre comunicação hipnótica. Então eu fico aqui, às vezes curiosa dentro da minha cabeça, perguntando: o que um personal pensa quando eu digo pra ele que ele tem que ter uma comunicação hipnótica? Ele fica pensando que ele tem que ir lá hipnotizar a pessoa, pra pessoa... Não, ele tem que saber se comunicar na língua da pessoa. Isso. Toda comunicação é hipnótica por natureza. Mas só se for comunicação. Isso mesmo. O cara não se comunica. Ele só quer falar. E falar até papagaio fala. E olha o tamanho do cérebro do papagaio. Galera, é o Muito seguinte, bom. Pra você que tá em casa, eu vou te pedir pra seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. E o Ed vai fazer mais uma mágica. O Ed, eu quero que você deixe aí uma ferramenta em cima do que a Inês falou.
análise comportamental, perfil DISC e análise SWOT. Se tiver alguma Top. outra ferramenta... A roda da vida é uma boa A ferramenta roda para as da vida. pessoas. Eu deixo. Sabe por que a roda da vida? Todos nós temos 10 áreas da vida para desenvolver. E as pessoas, às vezes, elas estão só focadas no corpo. E o corpo é uma das áreas, a área física. Elas estão só focadas no corpo. E aí o personal, ele está focado no quê? No corpo. Só que essa pessoa tem outras 9 áreas para desenvolver. Exato. Então ela tem que dividir o tempo dela com o desenvolvimento dessas outras áreas, que é emocional, espiritual, intelectual, profissional, financeira, o lazer. As pessoas precisam ter lazer. E o personal acha que o lazer da pessoa é caminhar no parque. Não, ela às vezes ela quer ir no boteco. E esse é o lazer dela. lazer. Tem que aprender a lidar com isso também. E os relacionamentos familiares, amorosos, sociais e o relacionamento íntimo dela com ela mesma. Então, assim, todas essas áreas são importantes serem trabalhadas. E o personal que não reconhece que tem tudo isso, ele vai brigar quando a menina tomar uma Coca-Cola. Exatamente. Porque o marido dela, o Rá, era o cara do doce da Coca-Cola. O Rá não estava no processo de emagrecimento. É. Então, o cara também precisa entender, tem um relacionamento familiar acontecendo ali. E o personal, às vezes, está só focado na parte que é dele, o físico. Sim. Mas se ele não compreende que que na vida dele tem tudo isso, ele abre mão do lazer ele Doideira, mesmo. né? Olha que legal. O Ramiro, o marido da Lili, ele vocalista da banda Muqueta na Orelha. Roqueiro. Olha o nome da banda. Ramirão! É, gente boa demais. Pensa num casal gente boa. Olha aí, então 3 ferramentas o Ed vai deixar aí. Roda da vida. Inês, agora nós vamos entrar num tema... Quanto que eu acho que para algumas pessoas ainda é delicado, mas eu, graças a Deus, já me livrei dele. Falando da roda da vida, eu quero falar sobre dinheiro. Inês, o personal tem uma dor muito grande. E eu tô te falando porque em algumas mentorias, Sim. eles relatam isso para mim. Dificuldade de cobrar, dificuldade de falar de dinheiro. Eu tive também essa dificuldade lá atrás, e uma das ferramentas quando eu utilizava lá na roda da vida, minha roda não girava, ela capengava lá com você. Então na vida familiar, Financeira. legal, lazer legal, físico legal, na roda financeira eu fazia assim, eu falei, capengava sempre. E uma roda não gira capengando, né? Mas aí a gente fala também, entra a questão da crença. É isso. Eu tenho uma certidão de nascimento onde eu tenho um carimbo escrito é pobre. Sim, o sobrenome pobre, né? Entendeu? É assim. Não, o carimbo Não, escrito tem um assim. carimbo A palavra escrito. é pobre na minha certidão de nascimento. E por muito tempo eu tive vergonha daquilo e enraizei que realmente era pobre, então eu não poderia fazer algo mais. Fala pra gente sobre isso. Que, assim, a gente tá falando de hipnose, que é uma ferramenta de comunicação, e é claro, eu vou falar do personal. Claro, isso, por favor. Ocorre que não é só o personal, tá? Tá. No mundo tem Então muita já gente começa assim. por aí, personal, olha não só. É só você. Não é só o Vamos personal, o aluno, o cliente também pode ter, sabe? Mas não é só o personal. Então vamos lá. O personal, ele tem uma comunicação falha com ele mesmo. Ele já mudou de vida e ele ainda acha que ele é aquele cara lá. Ele é o primeiro cara, muitas vezes, que fez faculdade na família dele. Eis aqui. Eu E aí, também. Olha mas ele só. fez o quê? Educação física. Quem é que faz educação física? É o cara que não gosta de estudar, o que É. é burro. Ou vagabundo. Ou vagabundo. Quer Exato. vagabundear Isso. no campo. É. Quer Foi a que vagabundear deu pra na fazer. quadra. Quer Foi o que deu pra vagabundear. fazer. Isso aí. E não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Esse cara estuda anatomia do corpo humano. Perfeito. Anatomia, quem estuda é medicina. Mas esse cara também estuda. É o fisioterapeuta, mas esse cara, o educador físico também ensina. Só que o cara que é educador físico e que vai se transformar em personal, ele é o cara, ele quer ficar lá vendo a bunda das meninas na academia. Porque é uma visão equivocada do mundo. Mas você não tem que ficar com essa visão de você mesmo. Você tem que ter uma melhor conversa interna consigo mesmo. Peraí, qual é o meu propósito de vida? Esse cara também, às vezes, falta propósito na vida dele. Né? E aí, vamos falar em cobrar. Boa. Por que o cara tem medo de cobrar? Porque ele está se medindo pela régua dele. Hoje ele está começando uma carreira aqui que ele quer ganhar dinheiro. Mas ele está se medindo pela régua dele e não pela régua do cliente que ele vai ter.
Eu tenho cliente que pensa que eu tenho avião particular, mas eu não tenho. Eu já disse que eu tenho para avião? Não. É que como ele tem, ele acha que eu também tenho. Porque ele acha que eu sou tão igual a ele. Agora, se eu for ter medo de atender o cliente que tem avião, eu não posso ter medo disso. Eu escolhi esse patamar. Eu escolhi que eu queria atender esse tipo de pessoa. O personal, ele faz muitas vezes a medida pela régua dele, e aí ele pensa, pô, o cara não vai poder me pagar. Ele tem medo de cobrar. Agora, tem outra coisa que faz o personal não ter coragem de cobrar. Ele faz aquilo muito fácil. Para ele é fácil. Porque ele estudou. Ele estudou. Exatamente. Ele sabe fazer aquilo. Ele é bom no que ele faz. Então ele pensa assim, pô, foi tão fácil, como é que eu vou cobrar caro por isso? Pô, é tão fácil desenvolver um treino. Todo mundo sabe treinar. Não é verdade, porque eu não sei. É verdade. Eu não sei. Eu não sei. Ó. Muito bom. Ah, tá bom, meu personal não vai. Eu sei mexer no aparelho, eu sei ir lá. Sei a minha academia, eu sei. Mas eu não tenho habilidade de fazer o exercício acertadamente. Quando eu faço sozinho, eu vou ficar, fatalmente vou ficar com dor. E ele vai aplicar o exercício em mim e eu vou me sentir muito bem no final do treino. Ele me dá algo que eu não sei aplicar. Ele dá a maneira correta, ele me dá o apoio, o número certo, a carga adequada. Inês, então o personal, ele não vê valor no serviço dele? Ele tem a síndrome do impostor, né? Que a gente fala, ele acha assim, não, eu vou cobrar por isso aqui é muito fácil. Não é verdade. Não é verdade. O trabalho do personal é muito importante. O trabalho do personal começa com o comprometimento da pessoa em ir à academia porque o personal vai. Então, quando o personal marca com a pessoa 8 da manhã, 7 da manhã ou 6 da manhã, como é o meu caso, pode ser que um dia esteja frio, 5:30, quando eu acordar, eu disse, hoje eu não vou treinar. Daí eu falo, pô, claro que eu vou. Rafa já tá lá, mano. Tá lá me esperando, tá saindo da casa dele já. Eu tô na minha casa, mas ele tá saindo da casa dele. É verdade. Eu desço. Então, só esse comprometimento já teria um valor. Agora, você saber o músculo certo, o movimento adequado e a pessoa ter o resultado, tem um valor ainda maior. Só que para ele é tão fácil que ele tem medo de cobrar. E não precisa ter medo de cobrar, porque a pessoa quer o seu serviço. Ela quer você. Quando uma pessoa quer o seu serviço, ela vai te pagar por ele. Se eu quero o bife temperado, que já venha temperado no açougue, eu vou pagar pelo preço do tempero. Aí, eu não vou reclamar que o cara vai pôr no saquinho o bife e vai jogar tempero lá que vai pesar na hora de pôr o peso. Eu não posso reclamar. Eu tô pagando pelo tempero o preço do peso da carne também. Vai pesar e eu tô pagando... É a comodidade que você quer, né? mas eu que quis. O cara que não quer um personal, ele vai pra academia e faz lá no mutirão. E olha a questão lá. Vai na academia pública, na rua, ele... Perfeito. Outra Treinar, coisa, ele vai treinar em qualquer lugar. Esse cara que tá procurando um personal, esse cara, ele quer pagar. E aí tem uma coisa que eu vou falar pro personal. E já fica pra vocês dois também. Se cobrar barato pra mim, não presta. Olha aí. Olha aí, personal. É isso aí. Porque a verdade é essa. Nisso. Você vai comprar essa caneca e essa, tá? Essa daqui custa R$ 25,90. E essa daqui tá R$ 7,90. Você desconfia que ela é R$ 7,90 porque ela não presta? Eu desconfio. É isso mesmo. Eu sei que vale R$ 25,90. Ainda mais que essa marca. Aí, tá vendo? E pro personal que não... que às vezes a gente encontra pessoas que nós falamos o preço e a pessoa fala assim, muito caro. Tá tudo bem. Se você não pode pagar, tá tudo bem. É isso. Às vezes outra pessoa pode. E isso. Às vezes a pessoa realmente não pode. Isso. E às vezes a pessoa não quer pagar. Também. Ela não quer. Não é que ela não pode financeiramente. Às vezes ela não vê valor, valor naquilo. Se para você esse valor não é adequado, tá tudo certo. Isso. Porque, bom, a gente tá em São Paulo, né? Tem gente do Brasil todo, até do mundo, aí assistindo vocês. Só em São Paulo tem 20 milhões de habitantes.
Há de ter um pra você, né? E aí você vai se preocupar justo com aquele que fala que ter não um pra tem, você, que é tá isso. caro. O que acontece é que daí nós estamos mexendo na dor do personal. Ah, tá. Não, a dor do personal. Qual é a dor do personal? Fui rejeitado. Fui rejeitado. Você não foi rejeitado. Você é um produto com um preço para determinados públicos. Isso. Aquele público não era para você. Eu entro numa loja, sei lá, na Dolce & Gabbana, e eu posso só olhar e sair. A Dolce & Gabbana foi rejeitada? Não, eu que não tenho dinheiro para comprar ali naquela loja. Boa. Faz uma mágica, Ed. Eu quero que você faça piscar essa parte que é Eu tô adorando importantíssima. essas mágicas aí, Não, viu? faz uma mágica. Aparece assim a Inês, ó, falando isso. Rejeitado. Foi rejeitado. Você não foi rejeitado. Você é um produto com um preço para determinados públicos. Inês, é muito isso. A pessoa fica. Ela se deixa abater. é Aí isso. ela fala assim: não, acho que meu preço tá caro por causa desse único Isso. aluno que falou que. Ah, não, tá caro. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vivo isso o tempo todo. Porque as pessoas me veem no Instagram e elas querem ir lá e saber como é, quanto custa a hipnose. Quando a gente fala o valor, muitas vezes algumas pessoas dizem assim: Deus me livre, é muito caro. Exato. Outras dizem assim: ai, que pena, eu agora não posso pagar. Outros dizem assim: nossa, não sabia que era tão alto o valor. E outras dizem assim: quero marcar. Pô, mas 3 falaram que é alto, Inês, e você não muda o valor? Não, esse é o meu valor. Por quê? Porque eu trabalho com terapia super breve. Essa pessoa não vai vir 4, 5 anos na terapia comigo. Ela vai vir 4, 5 sessões. E vai ter o resultado que ela, com 4, 5 anos de outras práticas, ela não teve. Ela vai alcançar o resultado que ela quer. Então, o personal é a mesma coisa. A pessoa foi 3, 4 anos na academia e não alcançou o corpo que ela queria. 3, 4 anos. Eu, vários anos na academia, continuava com dor no joelho. O personal tirou minha dor do joelho. Porque o médico falou pra mim: o que você precisa é fortalecer o seu músculo da coxa. Daí, teu joelho tá doendo por causa disso. Veio o personal me vê magrinha, né? O instrutor da academia. Ele me vê magrinha, ele me põe lá pra fazer um exercício. Tá tudo certo. O personal veio, me viu magrinha, ele disse: qual é seu objetivo? Falei: eu tô tendo dor no joelho. O médico disse que eu tenho que fortalecer o músculo das coxas. Ele olhou e falou: tá bom. Começou a me dar exercício e falou: ó, menina. E já me ganhou. Menina. Ele falou: menina, você precisa comer. Você não cria músculo, você não come. Se você não consegue comer mais para criar um pouquinho mais de músculo, você vai ter que suplementar. Eu falei: não, eu suplemento. Meu médico, ó, aqui as fórmulas que meu médico. Ele falou: não, tô falando suplementar com uma massa aí. De alimento, né? É um whey. Aí ele falou: vou te orientar. E ele me orientou até o tipo de whey que eu tinha que comprar. Porque o whey existe 1 milhão no Mercado Livre. Exato. Isso. E eu não sabia o que comprar. Ele me orientou até o sabor. Ó, você vai gostar mais desse sabor, porque ele já estava me conhecendo. E aí, eu parei de gastar dinheiro com besteira. Um monte de produto que eu comprava que ficava lá em casa. Eu passei a comer para treinar, porque eu acordava às 5:30 da manhã para treinar e não comia. Aprendi a comer antes de descer. E depois que eu subo, comer o ovinho, a proteína. Aprendi com ele. Então, assim, o personal... Olha quanto valor, cara. o personal, ele tem um valor. Ocorre que o ser humano, principalmente o latino, o brasileiro, ele é acostumado a ser desvalorizado. Então, quando uma pessoa diz não, eu me sinto rejeitado. Porque vem aquela minha síndrome lá de trás da pobreza. Eu nasci e meu pai tinha falido. Meu pai faliu. Então, quando eu tinha 1 aninho, meu pai veio para São Paulo com 4 filhos. Meu pai, minha mãe, 4 filhos. Nós fomos morar onde? Na periferia da periferia. Só que eu era criança e eu não sabia que eu era pobre. Eu não sabia que eu era pobre. Porque todo mundo lá era o quê? Pobre. Então eu não sabia. No meu tempo, eu tenho 58 anos. Não parece. Tenho 58 anos. Não tinha TV pra gente ver.
que existia novela, assim, igual hoje você vê nas redes sociais, comparativo, quem viaja, Hoje pessoal de você se mala, compara com o champanhe. mundo, né? Não tinha isso. Então eu não sabia que eu era pobre. Até que eu cresci um pouquinho mais, e aí eu descobri que existiam outras pessoas que tinham outras coisas. Por exemplo, lápis de cor. Eu descobri na escola, vi a menina lá com uma caixa de 36 cores. Para mim só existia aquela pequenininha de 6. Eu nem sabia que existiam outras cores. Então, muitas vezes, eu fui favorecida pela ignorância. Só que hoje tem informação em todo lugar. Então, as pessoas não são mais ignorantes, né? Aí, eu tinha 9 anos e tinha que responder um questionário na escola. Que era o questionário para você, se você entrava na caixa, para ganhar material e uniforme. E os meus irmãos ganharam material e uniforme, e eu não. Minha mãe falou, tem alguma coisa errada. Preencheu Essa alguma professora coisa. achou que é só porque ela é loirinha do olho azul, ela é rica? Não. Eu preciso. Eu tenho... já tinha 6 filhos, eu tenho 6 filhos, eu preciso. E a professora falou, não, é que ela respondeu que vocês têm tudo. Enceradeira, liquidificador, geladeira. Tinha nada, tinha... Bolhufas. Não tinha. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eu não tinha. Porque eu nem sabia o que era enceradeira, entendeu? Olha Tem que enceradeira? Tem. Devo ter. Então, a minha mãe fala assim, essa aí sempre foi metida, sempre teve a pensamento de rica. O E aí- rei na barriga. E isso me levou onde eu fui. Eu fui saindo. Por quê? Porque eu nunca tive um pensamento pobre. O meu pai também não tinha um pensamento pobre. Então, quando meu pai veio pra cá falido, ele foi subindo. Ele sabia como era ganhar dinheiro. Ele sabia, e ele sabia que ele morava no submundo, mas que não ia ser por muito tempo. Que ele ia tirar os filhos de lá. E ele tirou. Então, muito tem a ver com as nossas convicções. O quanto a gente fica preso às nossas convicções do passado. O passado, você não pode mudar. Você não pode voltar no passado e fazer um passado novo. Eu não posso voltar no passado e dizer, eu quero nascer e quero que meu pai não perca tudo. Eu não posso. Essa aí é a minha história. Eu tenho que valorizar essa minha história. Que também foi legal. Ok. Agora, Exatamente. eu tenho que aprender no presente, transformar minha mente para criar um futuro positivo. O personal também, às vezes, cobra barato porque ele não quer atender pessoas que possam pagar o que é caro. Porque ele tem medo de conviver com essas pessoas. Porque ele aprendeu na infância dele que o rico é o quê? É ruim, Metido, metido. é ruim. arrogante. É. Ele não gosta de você. O rico não gosta do pobre. Não é verdade. Não é verdade. Aí tem aquela clássico, né? Mais fácil um camelo passar No buraco da No bu- agulha do do que o ir no rico rei dos, entrar entrar no no reino do céu. Né? É. Enquanto que Verdade. Salomão foi o homem mais Rico rico. da Babilônia. Exatamente. O cara mais rico. E aí esse cara, ele era um cara que não era visto por Deus? Não, ele era. Inclusive é o cara mais sábio que se tem história. E o povo escolhido, os judeus, eles são pobres? Tá respondido. Perfeito, Tá tá respondido. respondido. Deixa um livro aí, Ed. Deixo. O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro bem legal, antigo, mas vale a pena a E é leitura. muito bom. É muito muito bom. bom e muda A gente tem que muito do aprender, pensamento. a gente tem que aprender assim. Também olhar para a nossa vida. Isso. E aí, pro personal, eu que vou deixar um presente agora. Opa, maravilha. Quem Olha vai aí, fazer personal. a mágica sou eu. A Inês vai fazer uma isso aí. mágica Vou deixar um agora. presente. É um presente de auto-reprogramação. É sobre você se auto-hipnotizar. Muito bom. Então, eu tenho um e-book gratuito Bom. sobre auto-hipnose. E aí, eu tenho um curso de auto-hipnose disponível com mais de 9 horas aula. É no Hotmart. Aí, depois vocês procuram lá no meu Instagram, meu site. Você consegue comprar isso. E o curso é mais barato que uma sessão minha. Que vale muito a pena. Então, vale muito a pena. Recomendo. Agora, eu tenho um e-book gratuito, que eu vou deixar pro Ed. É um e-book de auto-hipnose. E o que é se auto-hipnotizar? É aprender a se autoprogramar para viver. Então, eu vou lá atender o Ed, fazer uma anamnese com o Ed. Vou estudar se a gente vai poder fazer um trabalho juntos. Eu me auto-hipnotizo para ter uma boa comunicação com o Ed.
para eu ser aceito pelo Ed, para eu poder aceitar o Ed. Mas para eu me sentir em paz, se eu for negado, ou se o meu trabalho for negado pelo Ed, ou se eu quiser negar o Ed, porque eu posso negar o trabalho. Sim. Posso dizer, olha, não consigo te atender tal horário, não consigo te atender para o seu objetivo. Porque se eu quiser marombar, o cara tem que primeiro pensar se ele quer aceitar. Exato. Primeiro, por quê? Eu gosto de tomar uma cervejinha. Já é difícil pro cara. Porque sexta, sábado, domingo, vou abrir uma cervejinha. Então, se eu quiser marombar, eu sou difícil pra esse cara. Que eu não como muito. Eu como bem. Mas não como muito. Não tenho corpo pra comer, não tenho esse hábito. Eu já sou difícil pra esse cara. Eu não gosto de pegar muito peso. Pesão. Não. Aí fica muito difícil. Aí fica muito difícil. Então, aí o cara tem que escolher. Ele olha pro meu corpo assim, ó, magrinha e tal. Ele fala... Por que você quer marombar agora? Ele tem que saber. Por quê? Ele tem que me convencer a tudo isso e por um longo prazo para eu chegar No objetivo. a ser marombada. Como vocês chamam cavalona? Você é cavalona? Monstrona. É monstrona? Monstrona. Você é monstrona? Como é que é? Pra ser monstrona, cavalona, precisa é muita coisa. Então, esse cara tem que estar disposto a estar comigo por muito tempo também. Então, e não dá pra fazer promessas, né? Ah, sim, 3 meses, Inês. Não. Então, esse cara também pode negar. Né? Então, praticando a auto-hipnose, você pode dizer sim e dizer não. Você pode receber um sim, receber um não, e você vai estar tranquilo. Inês, com a auto-hipnose, ele consegue... ajuda nessa questão da crença dele em relação à cobrança? Sim, pode a se mudar comunicar muito. Com alguém de um patamar elevado. Outro patamar elevado. Claro. Ajuda. Primeiro, vamos pensar assim. Por que aquele cara de patamar elevado precisa de mim? Porque as pessoas do patamar dele não fizeram um curso para ser terapeuta, viu? Menos ainda para ser personal. Né? Exatamente. Então ele precisa... Exatamente. Ele precisa do jardineiro. Precisa da cozinheira. Ele precisa do terapeuta. E ele precisa do personal. Exatamente. Esse cara também precisa de você. Então, não vai ter gente do patamar dele que faça esse serviço. Bom, só por aí você já fica com a vontade para ir. O Robson fala que pessoas precisam de pessoas. Pessoas Sempre precisam você fala de isso pessoas. aqui é legal, e é verdade. E eu preciso desse cara que possa pagar, e o cara precisa de mim que entregue o serviço. Esse problema. Ô Inês, e tem alguma técnica rápida que você consiga passar para um personal que, de repente, pode, sei lá, uma técnica para ele de manhã. Tem várias. Para quem assistir esse vídeo aqui, né, já fazer a auto-hipnose é uma já. Mas ela vai deixar o e-book, mas... Vou deixar o e-book, mas sim. Algo mas que ele vou deixar o e-book, sim. Mas, ó, para ele fazer. Primeira coisa que esse cara tem que aprender é domar o pensamento. Porque pensamento gera sentimento, que gera um comportamento. Então, uma ação minha, essa ação minha, ela nasceu primeiro no meu pensamento. Ela me gerou um sentimento bom ou ruim, e aí ela exerce um comportamento. A partir dessa ação, eu vou reforçar esse tipo de pensamento. Se essa ação rendeu um bom resultado, eu reforço o meu pensamento bom. Se o meu pensamento era negativo, gerou um sentimento negativo, uma manifestação emocional de sentimento negativo, gera uma ação medrosa, às vezes travada. Eu tenho essa ação medrosa, travada, reforça meu pensamento de que eu não estou pronto. Então, eu fico nesse ciclo que não é bom. E nós sabemos o quanto é difícil ter pensamentos bons o tempo todo, enquanto estamos assolados por um monstro que está nos perseguindo. Nós estamos em estado de alerta o tempo todo. Tem um monstro batendo na porta, disparo de noradrenalina, desce cortisol pro meu corpo, vem aquele comportamento autônomo de luta e fuga para eu lutar ou fugir do tal do monstrão. Aí, tudo bem se tem um monstrão, porque eu gasto esse cortisol. Mas e se o monstrão for só imaginário? Forem só criados pelos meus pensamentos? Tem um monte de monstro aqui, eu estou em alerta o tempo todo, então eu não consigo nem pensar claramente sobre todas as coisas. Então, eu preciso ter autocontrole sobre os meus pensamentos. E aí, qual é a técnica?
A técnica é respiração 4x4. Perfeito. Se chama respiração consciente, eu apelidei de 4x4, porque você vai inspirar, contando mentalmente e pausadamente até 4. Vai segurar o ar, contando mentalmente e pausadamente até 4. Vai soltar o ar, contando mentalmente e pausadamente até 4. Então, 4 segundos para inspirar, 4 segundos para segurar, 4 segundos para soltar. E repete 4 vezes. Então, são 12 segundos vezes 4, 48 segundos. Com os pequenos delays entre uma respiração e outra, estamos falando de menos de 1 minuto e você consegue um autocontrole. A partir desse autocontrole, fez um tch. Aí você fala, tá, eu vou lá, vou conversar com a pessoa, parará. Você avisa a sua mente o que você vai, o resultado positivo que você quer. Técnica 1. Técnica 2 é a minha técnica. Peraí, Eu antes uso de pra você mim. falar a técnica 2. Eu fiz isso aqui antes de subir 42 quilômetros correndo na Serra do Rio do Rastro. Pra quem não e deu sabe, certo. super certo. É. Eu tinha um monstro atrás de Sim. mim. E eu consegui domar esse monstro através dessa técnica Você já, 4x4. você já tiver essa experiência enquanto criança, de um cachorro bravo tá na rua e você não conseguir correr? Sim. Parecer Te que travar. você... ó. Olha essa cicatriz É. aqui, ó. E sabe por que trava? Porque você perde essa força quando tem um monstro É atrás de isso, você. você trava. Então, se o cara, maratonista, meio maratonista, você que tá começando essa coisa de correr e quer... eu quero ter uma performance. Às vezes você tá travado porque você sente que tem um monstro atrás de você. Perfeito, gente. É uma trava mental. Se você fizer a respiração 4x4 antes de correr, pode ter certeza que você vai ter um melhor resultado. Eu utilizei e eu continuo Muito utilizando, bom. viu, Ed? E é isso aí. Manda a segunda, Inês. E funciona super. Funciona super. Agora, a respiração 4x4 eu vou completar aqui para você. Você pode fazer 5 vezes por dia, não precisa fazer. Você pode fazer preventivamente. Então, se é 1 minuto, eu tô pedindo para você se dar 5 minutos. 5 minutos. Estou parcelando mais que as Casas Bahia, 5 vezes. Boa, Sem boa. juros. Gente, Cinco a de gente um tá minuto. falando de 5 minutos, É, pelo amor de Deus. E eu tô parcelando em 5. Durante Então, o quer dizer, dia. você vai fazer a hora que acorda, no meio da manhã, depois do almoço, no meio pro fim da tarde e à noite. Inês, e Você pra quem vai fazer uma apresentação, por exemplo, pra quem vai conversar com Você alguém... já não fez isso? E, pois Antes de falar em mas público? muito. Pois Mas é, muito. eu ainda faço. Olha aí. Agora, a minha técnica pro dia ser top. Pra tudo funcionar bem no dia. Tá? Então, já falei da técnica dos 5 As, é claro que eu aplico. Tá na minha mente isso. Eu aceito, me adapto, aprendo, antecipo, agradeço. As coisas vão acontecendo. Porque, infelizmente, as situações da vida nem sempre vão ser como você sempre quer. Eu sei disso, você sabe também. Né? Só que eu tenho uma técnica que me faz acreditar que o meu dia vai ser bom. Eu acordo e arrumo a minha cama. Boa. Eu arrumo a minha cama e aí meu quarto tem um banheiro dentro do quarto, então quando eu saio do banheiro, a minha cama tá arrumada. Eu tenho a sensação de que minha primeira tarefa do dia já está cumprida. Então eu já sei que as coisas vão acontecer, eu não vou procrastinar. E mais, pasmem, quando eu arrumo a minha cama, eu me despeço do meu travesseiro. Eu vou lá e dou tchau pro meu travesseiro. Até a noite. Tchau, bonitinho. Ó, olha a minha programação. À noite eu volto com a sensação de dever cumprido, como quem fez tudo certo. Então, se alguém negar o meu trabalho naquele dia, tá tudo bem. Eu vou ter a sensação de que eu fiz tudo certo, a pessoa que não quer. Você já Se sabe. eu fizer algo programar. errado, eu vou consertar. Mas peraí, eu vou ter sempre a sensação de que eu estou fazendo tudo certo naquele dia. Por quê? Porque eu estou me programando para fazer tudo certo. E à noite, quando eu volto, meu travesseiro está lá me esperando, com a boa sensação de dever cumprido. Olha que maravilha. Maravilha. E isso, auto-hipnose. Se chama auto-hipnose. Auto-hipnose. Claro, porque as pessoas pensam que fazer auto-hipnose é ir lá e ficar... Não, eu faço auto-hipnose quando eu estou dirigindo. Sim. Eu tô indo para um lugar e tô programando minha mente. Não, eu vou para lá, vai ser assim, vai ser assado. Eu programei a minha mente que eu ia chegar aqui sem me abraçar. São as... E eu abracei, pronto. Eu já venho feliz para o abraço. Legal. Inês. Agora, eu era uma pessoa que tinha dificuldade com o abraço. Eu também. A pessoa que abraça e Eu tinha também. dificuldade com o abraço. Eu... Como é que hoje eu sou a que abraça?
Programei minha mente para abraçar. Eu na infância tomava muito cascudo, né? Então, pô, não tinha esse hábito de abraçar, meu. Dá pra ver pelo formato da Pois cabeça. é, você viu? Tem umas entradas que foi tanto cascudo. Várias cicatrizes. Pois é. Então, assim, eu não tinha esse hábito. Depois que eu comecei a fazer o curso com a Inês, chegava lá com um abraço, falei, pô, mas essa mulher só abraça. No final, eu falava assim, pô, eu quero dar um abraço dela antes de ir embora. Não, e às vezes, sabe o que é engraçado? Às vezes o cliente vem pela primeira vez ali, né? Paciente, chega ali, e aí ele estica a mão. E claro, né? Ele estica a mão, eu vou dar a mão. Mas quando ele vai embora, que eu vou dar tchau, eu automaticamente e ele abraça. Aí ele já abraça, muito legal, é muito gostoso isso. Porque daí a pessoa já criou uma intimidade, né? Criou uma intimidade. Agora, eu não sei, falando em intimidade, vocês acham que os seus alunos têm dificuldade com essa coisa da intimidade com o aluno, com o cliente? Eu não tenho muito isso, não. Um ou outro. Eles sabem estar no lugar. Que não se... Eu acho que não se propõe a estar ali para deixar você trabalhar por ele. Uhum. A maioria dos meus clientes são de anos, então eu acho que eu já consegui um pouquinho dessa... Porque isso é uma técnica também que todos os terapeutas têm que aprender e quem lida com pessoas tem que aprender. Tem que aprender que você está naquele lugar, mas você não pertence àquele lugar. Isso, Inês. Você é muito está, bom. Né? Você não é aquele cara faz ali. Faz parte daquilo ali. Porque isso é algo que o terapeuta tem que aprender para não fazer transferência e tal. Porque o personal, quando fica muito amigo, se ele ficar muito amigo... Ele vai perder o cliente. Perder o cliente. Porque ele não vai ser duro demais. Exatamente. Ou ele vai ser duro demais. Já aconteceu de hoje sermos amigos e não sermos clientes. Eu tenho pacientes que se tornaram amigos, né? Aí evoluiu ali, realmente. Inês, eu tenho um cliente que eu começo a aula e só escuto a voz dele do bom dia. Ó. Bom dia, bom dia. Começou o treino até o final. Obrigado, muito obrigado, bom dia. Agradece muito, dá pra ver a gratidão da forma que ele fala. Então, obrigado, ele fala. É sobre o que é agradável, confortável pra pessoa também. Isso né? Não te faz se sentir mal. Não, pelo contrário. Eu tô dando aula, eu tô dando aula pra ele 5 anos. Eu digo isso porque só que é 5 anos assim. As pessoas podem pensar isso. Pô, o cara só me dá bom dia, obrigado. Então, aí não, né? É o que eu tô te falando. Eu aprendi. Isso. É sobre isso. É isso aí. Eu aprendi a importância, o meu valor, também, né? o terreno do outro. E eu sei que é uma forma dele manter uma distância, mas ele agradece muito o trabalho que eu faço com ele. Porque o que acontece é que, assim, a primeira lei que rege o ser humano, psicológica, é a lei do pertencimento. O ser humano, ele quer pertencer. Então, você nasce e pertence à família. Aí você vai para a escola, você pertence aos alfabetizados. Depois você vai para a faculdade, você pertence ao grupo dos adultos, né? Se acham adultos, a gente se acha. Graduados. Você pertence a esse mundo. Você vai trabalhar, você pertence ao mundo dos profissionais e tal. E quando você vai frequentemente ali atender a pessoa no ambiente dela, você tem que tomar cuidado para não se sentir pertencente àquele meio. Sim. Se você se sentir muito pertencente àquele meio, vai falhar na autoridade e liderança que você tem como personal. Porque a liderança, ela tem que ser positiva, mas não pode ter intimidade. Vocês já viram filhos que não respeitam os pais porque os pais perdem a liderança? Sim. Então, esse aluno para de... Bom, ele começa a questionar você. Por que você está me pedindo fazer 12 repetições? Nesse aqui 10 tá bom. Ele vai questionar o seu trabalho. E você está perdendo a autoridade. Maravilhoso. Exato. Então, é uma coisa boa de Tomar saber cuidado com na isso. comunicação. A gente tem lugares que eu devo pertencer. Por exemplo, eu devo pertencer à categoria do personal trainer para eu ser um personal. Mas eu não devo pertencer ao ambiente, muitas vezes, do aluno. E aí, personal, a comunicação não é aquilo assim, você vai fazer 12 porque eu tô mandando você fazer 12, mas não, tá? Não faça isso, viu? Aprenda a se comunicar. Tem que explicar. Muita gente precisa de explicação, sabia? Sim, claro. Não são só as crianças que têm um porquê na cabeça. Muitas. Precisa de uma explicação. Porque eu tava fazendo um exercício de braço, e aí um dia ele me passou um exercício que eu tinha que fazer pra cá e depois pra cá. E eu falei, mas a gente não faz isso primeiro 12, 10, depois faz 12, 10? Eu falei, mas hoje você tá precisando, você tinha passado
as festas. Ele falou, hoje tá precisando dar uma queimadinha, você vai ter que fazer assim. Ele me explicou por que eu ia fazer daquele jeito. Não, tem gente, Inês, às vezes pergunta assim, falou assim, ó, pra você fazer 3 de 12. Ele falou, sumiu sua curvinha do braço. Inês, tem gente que fala assim, você vai fazer 3 de 12. Aí a pessoa fala assim, aí ela vai lá e fica lá, faz 36. Aí ela fala, não pode fazer 36? Não expliquei? Não explicou. Ela fala, ela 3 de 12, ela somou 3 de 12, são 33, eu vou fazer 36. Morre, né? Quase morre, né? No agachamento. Quase morre fazendo 50 agachamentos. Ô, Inês, é o seguinte. Vai fazer 4 de 12. Oi? Ó, o Lucas já levantou a plaquinha ali pra mim. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra essa galera em casa, pro personal trainer. Vamos deixar. Que primeiramente quero te agradecer mais uma vez. Foi incrível receber você aqui. Tô muito feliz também. Me ajudou muito profissionalmente e eu sabia que você poderia ajudar ainda mais outras pessoas. Eu sou muito grata por esse reconhecimento, viu, Robson? Obrigado. Porque cada pessoa tem uma escala de valores que ela pratica. E para muitas pessoas, o valor principal lá no alto é dinheiro. Exato. Né? E para mim, você já sabe disso, a gente já teve essa conversa. Para mim, o reconhecimento. É tão bom receber um reconhecimento. Eu fiz uma postagem ontem de retiro. E aí, poxa, as pessoas foram lá e comentaram. Nossa, mudou minha vida. Nossa, eu fiz isso aqui, foi maravilhoso. Porque a gente vai ter uma edição de retiro de 10 anos. No qual eu tive a oportunidade de participar. E foi uma delícia, foi incrível. Fala um pouquinho rapidinho, então. Boa, vou falar. Vai, fala do retiro. Nós vamos ter um retiro. Nós temos 10 anos já de retiro, Corpo, Mente e Espírito com Inês Marcel. E nós vamos fazer uma edição única dos 10 anos, que é no mês de agosto. Dias 15, 16 e 17 de agosto de 2025 agora. No mesmo lugar lá, em Extrema? No mesmo lugar, no topo das montanhas. São 3 dias. A pessoa não tem que se preocupar com nada. A gente pega ela aqui, leva para lá, só tem que levar a malinha dela de roupa. Vamos cuidar da alimentação, da hospedagem. A pessoa vai chegar, incrível. Vai estar tudo pronto lá para ela. E as práticas terapêuticas e tal, trazemos de volta no domingo. Eu tô falando disso porque essa aí é a dica que eu vou deixar para o personal. Por favor. Perceba que, às vezes, a sua escala de valores não é a escala de valores que o seu cliente pratica. Então, quando você, às vezes, tem medo de cobrar, você tá praticando a escala de valores do dinheiro. E o seu cliente, ele, às vezes, pratica outra escala de valores. Vamos pensar que eu tenho um funcionário de 10 anos na minha empresa. 10 anos. E para todos os funcionários que completam 10 anos na empresa, eu dou de presente um relógio de ouro, como reconhecimento. E todo mundo fica muito feliz. Só que daí eu tenho o João, que eu fui dar uma carona para ele, e eu vi que a casa dele não está em bom estado. Eu vi que o portão dele está enferrujado, a casa dele está meio destruída. Então eu vou lá e converso com o meu departamento e falo, em vez de dar o relógio de ouro pro João, vamos fazer um cheque para ele? Ele reforma a casa dele. Se a gente der o relógio que vale 50 mil, ele vai vender por 25, vamos dar um checão de 50 mil pro João? Vai reformar a casa dele, fazer a vida dele melhor? E o cara vai lá e faz isso. O João recebe o cheque e fica triste. Porque o João estava esperando o reconhecimento do relógio. Então, às vezes, a nossa escala de valores não é a mesma que o outro pratica. Você está praticando, eu vou falar de dinheiro. O cara prefere que você vá lá e que você reconheça que ele está te contratando. Às vezes, o que esse outro cliente precisa é de alguém que tire ele da cama todos os dias. Então, ele vai valorizar muito a sua presença, a sua constância. Para ele, é mais importante sua companhia do que o valor do dinheiro. Perfeito. Então, aprenda um pouquinho sobre valores. Porque quando a gente fala de valores, todo mundo pensa em dinheiro. Eu tenho um podcast sobre isso. Vai lá, ouve meu podcast, estuda um pouquinho, procura aprender sobre isso. Que valores as pessoas praticam. Eu tenho uns valores dentro de mim, por exemplo, Deus. Mas a religião está lá embaixo, é Deus. Família. Família, ok, mas eu não estou dizendo que eu não vou ligar para os meus amigos, sabe? Eu coloco meus amigos na família. Perfeito. Eu trato de filho, trato como filho muitos amigos. Robson é um, que me chama, eu venho. O dia que ele chama, eu paro tudo e venho. Por quê? Porque ele está na minha escala de família. Então, meus alunos, meus ex-retirandos estão na escala de família. Então, Deus, família, carreira. Carreira está aqui. E dinheiro está lá embaixo.
Eu me interesso mais pelo reconhecimento. Legal. Então, Legal. é legal você aprender sobre isso para você poder falar na língua da pessoa e você não ir com aquela mente, ai, nossa, eu vou cobrar, a pessoa não vai querer pagar. A escala da pessoa de valores, nem o dinheiro está lá embaixo para ele. É lindo Bacana. isso, não é? Bacana. 10 anos atrás, você viu algo em mim que nem eu via. Sim, você É. via. E isso é muito legal. Isso é Então, legal. sempre vou honrar e lembrar Eu- o quanto você foi importante para mim. Eu sou muito grata mesmo. Eu sou muito grata pelas pessoas que ficam na minha vida por um longo tempo. Porque uma outra escala que eu tenho é a longevidade. Legal. Eu quero viver até 100 anos, mais de 100. E E vai. quero vai, viver com com as certeza. mesmas. Eu quero essas pessoas na minha vida. Eu quero as pessoas. Eu não quero que as pessoas passem e vão. Algumas passam e vão, Sim. porque daí é a Claro. escala de valores delas. Exato. Eu tenho que respeitar. E isso também o personal tem que entender. Às vezes as pessoas trocam de personal porque ela é do diferente. Sim. Ela não é do igual, ela não quer aquela constância com o mesmo personal. Então, ou você se faz diferente sempre, ou ele vai trocar de personal. Perfeito, Inês. Vamos lá. Inês, não é um relógio. Não é um relógio de ouro, mas tem um grande A valor. gente também gosta Mas de... é a de R$25,90 e não a de R$7,90. Isso. Ah, tá. A gente também gosta de agradecer a quem vem Muito obrigada. nos auxiliar com o nosso projeto, Muito que obrigada. é empoderar o personal trainer de Adorei. informação e ferramentas. E a comunicação, com certeza, é uma ferramenta que nós precisamos trabalhar. Então, Muito fica aí obrigada. para você lembrar da gente, essa caneca Muito obrigada. aí. Me deixem marcadinhas Tá bom? lá nos posts para Pode as pessoas deixar. me seguirem. Certeza Tem muito absoluta. conteúdo gratuito lá no meu site. certeza. E Eu você vou falou do seu com o maior podcast, prazer. é o Tranquilamente. Tranquilamente. E aí É. tem essa questão de valores que você falou, tem esse episódios episódio. lá. Tem episódios de auto-hipnose, tem episódio ensinando a praticar auto-hipnose. Maravilha. Tem episódios de meditação dirigida, Posso te relaxamento. pedir mais uma coisa? Claro. Aquele áudio, você pode disponibilizar para a galera que tá em Posso casa? disponibilizar e tá lá no podcast. Olha Tá só, disponível, episódio 1. e você Eu vai deixo aqui amar também. ouvir a voz da Inês, É pra bom, ela te é guiar. 27 minutinhos, você relaxando lá, ouvindo Eu minha ouvi, voz. muito bom. Eu É bom, relaxo né? com aquele... Com, Não, com não o sai áudio. diferente? Sai. Você sai diferente. Sai. É engraçado. Certeza. Eu falo para as pessoas, pô, vocês têm medo de hipnose? Mas você entra num estado gostoso de E relaxamento relaxamento. e você sai diferente. Isso. Por quê? Porque você mata a saudade de você mesmo. Faz tempo que você não vai lá dentro de você. Perfeito. É muito bom matar a saudade. Tem um cara que uma vez veio fazer um curso comigo, um senhorzinho mesmo. Camisa social de manga curta, aquelas com bolso. Tinha um bloquinho aqui, uma Característico, caneta. com a caneta. Calça social. Senhorzinho mesmo. E ele falou pra mim que ele era ceramista. Eu pensei que ele fazia aqueles vasinho marronzinho de vender plantinha. Uhum. Mas depois não, ele me trouxe um presente, era uma obra de arte. Ele é um artista mesmo, de obra de arte. E quando eu coloquei ele em transe no curso para ele experimentar, ele voltou, e eu sempre pergunto para as pessoas, né, no curso como elas se sentem, e ele falou assim, nossa, isso aqui é um carinho na alma. Olha. Eu Legal. guardei para sempre. Ele fez o curso em 2014. Eu guardei para sempre. O Vieira, um beijo, Vieira. Ele falou, isso aqui é um carinho na alma. Então, quando você relaxa com o áudio, esse episódio 1 do meu podcast, realmente é um carinho que você dá para sua alma. Que faz assim, ó. E você mata a saudade de você. E é bom a gente se reconectar com a nossa essência. Maravilhoso. É isso aí. Muito obrigada, Obrigado, gente. Adorei, Inês. Sendo adorei, assim, adorei. Galera, é o seguinte, pra você que acompanhou este episódio, se você gostou e você quer ter este livro, o Ed vai achar um jeito de Vou te deixar entregar. tudo aqui embaixo. Você vai levar o livro da Inês Marcel e vai aprender tudo sobre Autografado. autografado, É verdade. diga-se de passagem. Sendo assim, o mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cash. Forte abraço e até mais. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.